Acre é um estado do Brasil que às vezes é até caçoado como terra dos dinossauros. Na verdade, é um dos 6 estados brasileiros que mais tem crescido economicamente, sendo um dos estados brasileiros mais importantes para a economia, com um PIB anual que ultrapassa os 21 bilhões de reais, sendo conhecido por ser um grande extrator de látex e castanha do Pará. Foi o último território a fazer parte do Brasil em 1903. O Brasil comprou o Acre da Bolívia, mas para saber mais informações sobre esse tema, precisamos conhecer a história desse estado quando ainda fazia parte da Bolívia. No final do século XIX, o Acre começou a ser notório devido à extração do látex, passando a ter conhecimento global, com altas demandas pela borracha de indústrias europeias e americanas. O Acre se tornou um grande extrator de látex, matéria-prima a qual é feita a borracha. Isso fez com que se destacasse exportando látex para diversos países. Brasileiros de outros estados começaram a migrar para o Acre, em busca de melhores oportunidades de trabalho. O seu desenvolvimento afetou positivamente outros estados. Isso fez com que cidades que antes eram isoladas e com populações pequenas começassem a se desenvolver, como as cidades portuárias Belém e Manaus, que foram beneficiadas pela infraestrutura portuária, fazendo delas centros importantes de distribuição da borracha e outros produtos. Enquanto isso, a Bolívia passava por problemas para manter a ocupação no Acre, pois a falta de estrutura e por ser distante dos centros comerciais da Bolívia, fazendo com que o Acre não fosse tão povoado. Os indígenas eram os principais habitantes. Os seringueiros brasileiros informalmente começaram a chegar no estado utilizando vias fluviais, do transporte de pessoas e equipamentos. Toda essa movimentação afetava a soberania boliviana, enfraquecendo seu domínio. Isso gerou tensões e levou a um conflito. Houve 3 fases. O primeiro conflito, chamado Revolução Acreana, em 1899, comandado pelo jornalista Luiz Galvez de Arias, um espanhol que se autoproclamou presidente do Acre. Inclusive criou até bandeira e hino, mas os brasileiros não se agradaram nada disso e ele acabou perdendo o posto em poucos meses. A segunda fase ocorreu conflitos e os brasileiros, liderados por Plácido de Castro, um gaúcho militar, que organizou os seringueiros que venceram os bolivianos. Houve mortes tanto de brasileiro como dos militares bolivianos. Na terceira fase, o Barão do Rio Branco negociou com a Bolívia para comprar o Acre, mas vamos já saber sobre essa fase. Para não perder a sua soberania sobre o Acre, a Bolívia resolveu agir, o que gerou um conflito diplomático entre os países. Em 1899, a Bolívia investiu economicamente no Acre, criando postos alfandegários e acordos com investidores estrangeiros para a exploração da borracha. Mas se a Bolívia estava investindo no Acre, então por que vendeu o estado para o Brasil? A sua tentativa de dominância no Acre teve consequências negativas nas relações com o Brasil, o que intensificou as tensões entre os países, já que o Brasil estava animado com a extração do látex. Mas algo que a Bolívia fez ainda piorou mais a situação, pois fez um acordo com uma empresa norte-americana. Esse acordo era a permissão para explorar recursos naturais do Acre. As autoridades não gostaram nada dessa ideia, pois a presença estrangeira próximas às áreas da Amazônia brasileira gerava preocupações. Em resposta a esse acordo, o Brasil incentivou movimentos separatistas e insurreições no Acre. Em 1899, houve a primeira tentativa de independência pelo espanhol Luiz Galvez Rodrigues. Então, com o apoio do Brasil, a Bolívia recuperou o controle. 2 anos mais tarde, a presença militar da Bolívia no Acre fez com que os seringueiros brasileiros não ficassem satisfeitos, sendo que eles constituíam a maior parte da população acreana. Em 1902, houve uma revolta liderada por José Plácido de Castro e os seringueiros da região portavam armas. Essa revolta era contra os militares bolivianos, que foram vencidos pelos seringueiros, que contavam com o apoio de algumas autoridades estaduais do Amazonas e Pará. O Brasil propôs comprar o Acre. Essa missão foi dada ao Barão do Rio Branco, um homem que era conhecido por saber se expressar bem. Essa era uma maneira de tentar apaziguar os conflitos entre os 2 países que já tinham deixado alguns mortos. Em 1903, foi assinado o Tratado de Petrópolis,
pelos dois países. Desde então, o Acre passou a fazer parte do Brasil. O Brasil se propôs a pagar 2 milhões de libras esterlinas e se comprometeu a construir a ferrovia Madeira do Mamoré, que ia facilitar para a Bolívia transportar os seus produtos pelo Oceano Atlântico. Mas esse projeto nunca saiu do papel. Também se propôs em pagar algumas dívidas à Bolívia. O Acre faz parte do Brasil há mais de 120 anos, contribuindo com a economia. No início do século XX, durante o auge da borracha, esse foi um grande marco para a economia brasileira, sendo marcado pela exportação da borracha, o Acre sendo um dos principais fornecedores para outros países. Isso fez com que as cidades se desenvolvessem economicamente, como Rio Branco e Chapuri. Até o fim da Primeira Guerra Mundial, houve uma migração em massa de brasileiros para o Acre. Se estima que esses números eram de 300 a 500 mil, impulsionando o crescimento urbano. Lugares que eram habitados por indígenas começaram a ser povoados pelos novos moradores. O crescimento demográfico do Acre é de 37,3 a cada década. A população, que era menos de 80 mil pessoas, hoje conta com mais de 630 mil acreanos. A borracha sintética fez com que a exportação da borracha do látex caísse. O Acre teve que se adaptar e inovar economicamente, pois a crise no setor látex fez com que buscasse outros meios para continuar movimentando a economia do estado, como a extração de produtos amazônicos como a madeira. O setor extrativo é um dos principais meios de ajuda para a economia local, se destacando a coleta de produtos vegetais. Esse mercado movimentou mais de 144 milhões de reais em 2023. Isso tem mostrado a importância do Acre para a economia brasileira. Apesar que esse setor sofreu muito nos últimos 10 anos, tendo uma queda, agora o estado se destacou na extração da madeira, que é responsável por 58% do valor da produção extrativa no Acre. A pecuária, a agricultura e o ecoturismo vem crescendo. O governo tem investido em tecnologias agrícolas. A expansão do Acre foi um pilar essencial para a economia no estado, representando mais de 21% do PIB nacional.